Há exatamente 181 anos, o adolescente Pedro de Alcântara ascendia ao trono do Império do Brasil e virava Dom Pedro II. Pela lei, Pedro de Alcântara deveria esperar fazer 21 anos para virar Dom Pedro II. Mas uma manobra antecipou a coroação e permitiu que o jovem sem barba ascendesse ao trono. Era 18 de julho de 1841. Um jovem de 15 anos ascendia ao trono do Império do Brasil e deixava o nome de Pedro de Alcântara para se chamar Dom Pedro II. Centenas de súditos lotaram o Largo do Paço, onde hoje é a Praça 15. Uma varanda foi erguida junto à igreja de Nossa Senhora do Carmo, à época a sé do Rio de Janeiro, para a cerimônia de coroação. Mas a história dele começa 10 anos antes, quando ainda ele era uma criança de 5 anos de idade. Dom Pedro I, que após a nossa independência, no 7 de setembro, após todo esse período, Dom Pedro I, muito isolado politicamente, acabou sendo forçado a abdicar do seu trono. E ele tinha uma escolha para fazer. Ou ele peitava o que estava acontecendo no Brasil e ficava aqui e abria mão da sua coroa em Portugal, ou ele abria mão do Brasil e acabava indo para Portugal, pegar a coroa, devolver para a filha dele, que seria a próxima rainha, a primeira e única rainha brasileira lá em Portugal. E aí, por conta disso, por conta dessa pressão e desse isolamento político, Dom Pedro I acabou abdicando do seu poder aqui, e ele, o filho, que é o filho menino, o filho homem que ele tinha, era Dom Pedro II, que na época tinha 5 anos de idade. Então, ele abdica a favor do filho, vai embora, amava demais o filho, mas ele tomou a decisão de que, para ele, manter a coroa portuguesa com a família era mais importante do que ele permanecer como imperador do Brasil. Como o príncipe ainda era criança, estabeleceu no Brasil o período regencial, uma sequência de governos temporários, em que surgiram revoltas em todo o Brasil. Foi um período de treva para o Brasil, porque nós não tínhamos um imperador, porque o menino tinha 5 anos, nós não tínhamos um governo centralizado, e aí as regiões do Brasil começaram a querer se separar. Então, até Dom Pedro II crescer, para tomar posse, o Brasil passou por um período de insurgência muito grande, porque várias regiões do Brasil tentaram se separar. Pela lei, Pedro Alcântara deveria esperar fazer 21 anos para virar Dom Pedro II. Por isso, para ele ascender ao trono, precisou do golpe da maioridade. Como os regentes não estavam conseguindo essa união, o Partido Liberal, que era o partido mais próximo de Dom Pedro II, começaram a criar esse movimento de maioridade. Tinham tentado várias vezes tentar passar essa maioridade de Dom Pedro, só que não conseguiam por conta do Partido Conservador. Então, eles acabaram criando o Clube da Maioridade Penal. Clube da Maioridade, que era o clube, que era um grupo de liberais que faziam isso de que, olha, Dom Pedro II precisa assumir o trono do Brasil. E pela lei eles não estavam conseguindo. Então, o que eles fizeram? Criaram meios de fazer Dom Pedro II assumir isso na marra. Por isso é conhecido como golpe da maioridade. E mesmo sendo um adolescente, Dom Pedro II já sabia governar. Ele estudou a vida toda para essa função. Por isso, foi considerado um dos melhores imperadores da pátria amada. Desde os 5 anos, Dom Pedro II foi preparado para ser o imperador. Então, o pai, apesar de ter abandonado Dom Pedro aqui, ele, de um jeito, de outro, assim, ele fez com que Dom Pedro II estudasse muito. Então, desde os 5, ele foi treinado para isso, para estudar. Dom Pedro II viajou o mundo inteiro. Então, desde muito pequeno, ele foi treinado, ensinado para se estudar. Ele não tinha outra opção, ele não tinha o joguinho, o WhatsApp, o celular, o negócio para ele era estudar. E durante o seu período como monarca, foi um período de estabilidade,
tanto que ele ficou no poder 48 anos. Então, foi um período onde o Brasil entrou numa certa estabilidade política e econômica. Foi um período onde o Brasil cresceu, foi considerado e conhecido como o gigante das Américas, né? Tanto territorial, por ter um rei, um imperador de pulso muito forte. Mas, ao longo do tempo, ele foi acumulando inimizades por ações, por deixar de tomar alguns estudos, começou a envelhecer muito rápido por ter tido obrigações muito rápidas, então Dom Pedro II acabou envelhecendo muito rápido, e aí começam então os conchavos para derrubar essa monarquia no Brasil. É isso aí.